Oi, 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 pessoal. Bom, como promessa é dívida, né? Vamos lá para a gente concluir essa primeira web que nós teríamos. Vejam bem, gente, eu vou só retomar, embora nós já tínhamos falado, mas eu quero retomar aqui na questão dos números romanos, tá? Então, olha só. Para a representação numérica, os números romanos, eles são escritos da esquerda para a direita, começando aí com os de maior valor, né? Segundo as seguintes regras. Então, primeiro, números de menor ou igual valor à direita, eles são somados ao número de maior valor. Então, por exemplo, se eu tiver, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Então, vamos supor que eu tenha o x que equivale a 10 e o y que equivale a 1. Então, olha só, o y, ele tem um valor menor que o x, certo? E ele está à direita, então a gente soma. Então eu teria que fazer, o correto é isso aqui, ó, 10 mais 1, então esse é o número 11, ok? Agora, algarismos de menor valor à esquerda, aí eles são subtraídos dos de maior. Por exemplo, se nós tivermos assim, ó, a letra I e o x. Isso quer dizer que eu tenho o maior aqui que é 10 menos o 1, porque ele está à esquerda, então aqui é a representação do algarismo 9. Beleza, pessoal? Tranquilinho aqui, né? Só retomando, relembrando aí. Ok? Então vamos lá. E aí, gente, para verificar isso, teve essa atividade que nós fizemos aí com vocês. Vamos entender aqui, ó. Tá pedindo qual o produto, e nós sabemos que quando nós falamos em produto, estamos falando do resultado de uma multiplicação. Então, ó, qual o produto dos algarismos da soma, então a soma é uma adição, dos números. Então, vamos ver. Notem bem, gente, que o C vale 100 e o D vale 500. Isso quer dizer que o menor valor, ele está à esquerda. Então, a gente vai subtrair. Então, aqui é 450, 5. Aí, ó, esses três são de menor valor, eles estão à direita. Então, a gente vai 5, 6, 7, 8. Lembrando também que só pode repetir até 3 vezes, né, Ale? Então, 558. E aqui, 1000, 500, 600, 700. Então, 1700. 50, 60, 70, 80. Olha, menor valor antes do de maior, então 9. Aí aqui, ó, é uma soma que nós temos que fazer primeiro. Então vamos lá. 8 mais 9, 17. 1 mais 5, 6. 6 mais 8, 14. 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. 1 mais 1, 2, 2000. Mas aqui não terminou. Aqui é a soma. Ele está pedindo o produto dos algarismos. Então, olha os algarismos do resultado aqui. Nós temos 2, 2, 4 e 7. Então, a gente tem que fazer 2 vezes 2, deu 4. Aí, o 4 vezes 4, que dá 16. E depois, o 16 vezes 7. Então, vamos lá. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7, com mais 4, 11. O resultado, né, o produto dos algarismos da soma desses números é 112. Tá bom, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os números primos. Tá? Os números primos. Os números primos, eles fazem parte do conjunto de números naturais também, que vocês já viram lá no e-book, a questão dos naturais, que são números inteiros e positivos, né? Então, gente, a gente tem que gravar o seguinte, que os números naturais, sendo positivos e inteiros, eles têm dois divisores diferentes em relação aqui aos primos, ok? Então, a gente vai analisar, como assim dois divisores? Os números primos são aqueles que só podem ser divididos por um e por ele mesmo. Então, aqui, ó, se você pensar, o número 1 é primo? Não, porque o número é dividido por ele mesmo, tá? Ele tem que ter dois divisores e o 1 só tem um divisor, então ele não é primo. Agora, olha o número 2. O número 2, ele é divisível por 1. Deixa eu mudar a cor da caneta, que ficou muito... Então, olha só, ele é divisível por 1 e ele é divisível por ele mesmo. Então, ele é divisível por dois números. O 2 é o único número par, que é par e primo, tá bom? O número 3, ele só é dividido por 1?
e por 3, que é ele mesmo. Então, ele é primo. O 5 é a mesma coisa, só é dividido por 1 e por ele mesmo. E os números que estão aqui como exemplo são números que só são divisíveis por ele, por 1 e por ele mesmo, ok? O 7 só é dividido por 1 e por ele mesmo. Então, tem uma dica, olha só. Se numa divisão o resto for 0, então você faz uma divisão e o resto der 0, por exemplo, como 18, vamos lá. 18 é primo, ó, vou dividir 18 por 3. É 6. 6 vezes 3, 18, deu 0. Se o resto dar 0, o número não é primo, tá bom? Divisão com quociente menor que o divisor e o resto diferente de 0, aí o número é primo, tá joia? Então vamos lá. Pessoal, todo número natural maior que 1, ele pode ser decomposto em fatores primos. O que quer dizer isso? Ele pode ser decomposto em um produto de 2 ou mais fatores. E nessa decomposição, nós chamamos de fatoração, tá? Então, para a realização da fatoração, de forma bem prática, a gente pode seguir alguns passinhos. Primeiro, dividir o número pelo menor divisor primo. Aqui no caso nós temos, ó, deixa eu mudar aqui essa corzinha. Aqui no caso nós temos o 360. O menor divisor primo, como ele é par, é o 2. Então a gente começa por ele, tá? Depois a gente divide o quociente, o resultado, pelo menor divisor primo. Aí a gente vai repetindo até chegar ao quociente 1. Então como assim? Então vamos ver, ó. Peguei aqui, ó, meu quociente é 360, aqui são os divisores primos e o resto que precisa sobrar, ok? Então, olha lá. 360 dividido por 2 deu 180. 180 dividido por 2 deu 90. 90 dividido por 2, 45. 45, eu já não posso mais dividir por 2, porque 45, né, não é par. Então, a gente vem aqui por 3, que deu 15, que dividiu por 3, que deu 5. O 5 é número primo, não dava para dividir por 3, a gente põe por 5, deu 1. Aqui são os divisores primos que foram usados. Óbvio que se eu estiver fatorando, depois eu vou fazer o produto desses números, ok? Vamos falar um pouquinho, gente. A partir do momento que a gente adquire a noção de número, isso quer dizer o quê? Que a gente possui total compreensão do que os algarismos representam, nós estamos aí prontinhos para receber as noções da aritmética, né? Então, os cálculos numéricos, eles seguem regras matemáticas. Contudo, né, gente, nós precisamos compreender que fazer matemática é diferente de fazer contas, tá? O que quer dizer isso? Se saber matemática fosse saber fazer contas, qualquer calculadora mais básica que fosse seria considerado um grande matemático, ok? Agora, as famosas contas, os cálculos, eles constituem uma pequena parte da matemática que é chamada de aritmética. Quando nessas operações aparecem variáveis aí no lugar dos números, nós classificamos como uma parte da matemática que é a chamada de álgebra, ok? Mas eu vou falar um pouquinho, antes de entrar nas operações básicas, eu quero falar aqui do valor absoluto e do valor relativo, o famoso VA e o famoso VR. Gente, então olha só, por exemplo, ó, o número que está aqui, ó, 236. Se eu for fazer a decomposição dele, a gente dá o valor que é relativo mesmo a ele. Então, por exemplo, esse 2 é 200, mais 30, mais 6. Então, olha só, o VA, ele é simplesmente o nome do número. Não importa a posição que o número esteja. Por exemplo, fazendo agora aqui, ó, VA. O VA do número 537. No valor absoluto, que é o VA, o 7, ele vale 7. O 3, ele vale 3. O 5, ele vale 5. Não importa a posição. O valor absoluto é o nome do número, tá bom? Do algarismo, ok? Agora, o valor relativo, aí esse depende da posição. Então, por exemplo, 537. Nós sabemos, nós já vemos em classes, né, nas ordens, nas classes, que nós temos a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, e aí vai. Esse 7, ele é 7 mesmo, porque ele está na classe das unidades, no valor relativo. Já no 3, ele não vale 3,
Porque a posição dele é na segunda ordem, é a ordem das dezenas. Então, o valor dele é 30. E esse 5, ele está na ordem das centenas. Então, o valor dele é 500. Então, aqui no VR, a gente diz que é 500 mais 30 mais 7. Certinho, gente? Então, grava aí. VA é o valor absoluto. É o nome do número independente da posição dele. O VR é o valor relativo, o nome já falou, é relativo. Relativo a quê? Relativo à posição que ele ocupa dentro do número. Por exemplo, 231.724. O algarismo 3 no VA é 3. E no VR, veja, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, a gente sabe que o valor relativo dele é 30 mil. Beleza, queridos? Então, vamos lá. Agora, ó, aqui é a parte da álgebra e da aritmética, né? Como eu já havia mencionado. Quando a gente fala em aritmética, é uma parte da matemática, nós estamos trabalhando com os números, nós vimos já os conjuntos naturais, vocês viram a questão dos inteiros, racionais, estamos falando dos números. Quando entra em álgebra, a álgebra é aquela operação que nós classificamos onde existem variáveis, né? Nós temos letras, questões a serem descobertas aí que a gente não tem o número, tá? Então, antes de qualquer coisa, a gente vai começar aqui falando sobre as operações básicas. Então, olha só, gente, quando nós pensamos em adição, que é a famosa, que é aquela famosa, assim, continha de mais, né, que a gente fala, a adição. Então, vou marcar aqui, ó. Quando falamos em adição, logo vem na nossa mente a ideia de somar, né? Ah, é uma soma. Ok, perfeito, tá certinho. Mas além desta ideia, a adição também traz para nós a ideia de juntar, a ideia de acrescentar, a ideia de adicionar quantidades, né? Então, veja só. A gente erra em não colocar o nome aos bois, como se diz. Por exemplo, ó, vamos supor que nós temos esta adição aqui. Qual é o nome que leva essa parte? Que nome leva essa parte? E que nome leva esta daqui? Então vejam bem, gente, existem termos para as operações e nós precisamos utilizar os termos corretos. Na adição, nós temos parcela, soma ou total. Então é assim, se de repente está aparecendo uma operação e fala qual é o total? Opa, falou em total? Nossa, tá falando de adição. Ou então qual é a soma? Aí fica mais fácil, é adição. Olha, sabendo que a primeira parcela foi tanto, a segunda foi tanto, a 20ª parcela foi tanto, qual é o total? Opa, estamos falando em parcela? Estamos falando em adição. Então, aqui, ó, nós temos as ideias da adição, que é juntar, acrescentar, adicionar, somar, né, agrupar. E aqui nós temos os termos, parcela, soma ou total. A ordem das parcelas não altera a soma ou total, tá bom, pessoal? Vamos para a próxima aqui. Deixa eu só apagar. Próxima operação, que a gente vai comentar um pouquinho, é sobre a subtração, ok? Então, vamos lá. Vamos falar da subtração. Então, olha só. Ao pensarmos em subtração, nós precisamos compreender que a primeira coisa, que a ideia de subtração, ela é inversa da ideia da adição. E ela traz algumas ideias para nós, que são as ideias, óbvio, de diminuir, né? Nós temos a ideia de perder, aí, né? Também traz a ideia de diferença entre números. Então, quando a gente está pensando em diferença, nós estamos falando em subtração. Então, ao subtrair, nós estamos procurando a quantidade pelo qual um número excede ao outro, tá? E nós temos termos corretos. Então, por exemplo, deixa eu pôr aqui uma operação. 13 menos 11.
nós já sabemos que dá 2, ok? Nós temos nomes próprios, termos próprios. Ó, nós temos o total que eu tenho, o total, ele é chamado de minuendo. A parte a ser retirada leva o nome de subtraindo, tá? E aquele resultado esperado, na verdade, ele chama, ou ele tem o nome de resto, ou ele leva o nome de diferença. Percebam que total é para adição. Então, quando a gente fala, a gente tem que usar termos quais. Se a gente quiser saber uma subtração, a gente quer saber o resto ou a diferença. Então, se aparecer a palavra subtraindo, minuendo, resto, diferença, eu já sei que se trata de uma operação de subtração. Certinho? Tranquilinho, né, pessoal? Vamos para outra operação básica. Sabendo 4 operações, a gente faz qualquer atividade de matemática. Elas são extremamente importantes. Como o nome já diz, são as operações básicas, tá? Nós temos também a questão da multiplicação. Tá? A multiplicação, nós temos a ideia de multiplicar. Multiplicar o que, gente? A ideia de multiplicar, ela se apresenta de 2 formas, sendo a primeira a ideia de adicionar parcelas iguais. Quando fala de parcela na adição, então, ó, adicionar parcelas iguais. E a segunda é a ideia de raciocínio combinatório, tá? Por exemplo, eu tenho 2 saias, uma preta e uma vermelha, e 4 blusas, uma marrom, uma bege, uma preta e uma vermelha. Quantas combinações eu posso fazer? Então, essa é a ideia aí de raciocínio combinatório, tá? Que é a gente verificar as possibilidades de formação de pares. Agora, os termos corretos da multiplicação são multiplicando, tá? Então, nós temos o multiplicando, que é o número a ser multiplicado, e o multiplicador. O multiplicador é por quantas vezes eu irei multiplicar esse número. E aí o resultado, gente, chama produto, certo? Quando se fala em produto, estamos falando do resultado de uma multiplicação. Nós também podemos chamar de fator, por isso que tem aquela propriedade, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Não altera o produto, mas altera a representação. Por exemplo, nesse aqui 3 vezes 5, é como se eu tivesse o número 3. Então, calma aí, eu vou repetir esse número, ó, 5 vezes. Então, eu repito o 3 5 vezes. Essa é a representação. O produto é 15. Agora, se fosse 5 vezes 3, aí já é o 5, que será repetido 3 vezes. Verifiquem que o produto é o mesmo. A ordem dos fatores não altera o produto, mas altera a representação, tá bom? Certinho? E vamos aqui para a última operação. Deixa eu só apagar aqui rapidinho, né? Vocês viram que eu adoro desenhar, rabiscar, riscar, né? Isso faz parte, mas eu acho que aí fica bem claro para vocês, tá? Então, vamos lá. Ok, e a última operação aí básica da matemática é a divisão, né, gente? A divisão, ela é operação inversa da multiplicação e ela traz como ideias, então ela traz repartir, só que não é repartir simplesmente, é repartir em partes iguais, tá bom? Repartir em partes iguais. E a outra ideia é medir, é a de medição, ok? Por exemplo, como assim, Raquel? Quantos grupos de 5 eu posso formar com 20 crianças? Um exemplo, eu estou medindo, tá? Então, a divisão, ela não é comutativa, como no caso da multiplicação. Porque, 2 dividido por 1 não é o mesmo que 1 dividido por 2. Na multiplicação, 1 vezes 2 ou 2 vezes 1, o resultado é o mesmo. Já na divisão, não.
Ela não tem essa propriedade. Ela também não é associativa. Por exemplo, se eu pegar assim, ó, 6 dividido por 2 e dividir por 2, então, ó, 6 dividido por 2, será que é igual a 3 dividido por 2? Então, você tem que tomar cuidado para fazer essa verificação, tá? Que ela não é associativa. Não dá para eu fazer, olha, 6 dividido por 2, 3 dividido por 2 é igual a isso. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, 6 dividido por 2 dividido por 2, aí já não fica igual, porque eu tenho que fazer 6 dividido por 2 primeiro no parênteses, que vai dar 1, 6 dividido por 1 vai dar 6. Então, ela não tem essa propriedade associativa, beleza? Tá bom? E aí, né, pessoal, vamos colocar aí a questão dos nomes. Então, por exemplo, deixa eu fazer aqui uma... Então, nós temos, ó, o dividendo, isso aqui é os termos, né? Nós vimos a ideia, agora vamos para os termos. O dividendo, que é o total aí de números que eu tenho. O divisor é por quantas partes iguais eu quero dividir. O resultado da minha divisão, ele leva o nome de quociente, ok? E nós temos o resto. Quando o resto, pessoal, dá zero, a gente diz que essa divisão é uma divisão exata. Quando o resto der, né, 1 ou mais, a gente fala que é uma divisão inexata. Eu posso continuar e aí nós vamos entrar na questão dos decimais, que veremos aí na nossa próxima web. Beleza? Bom, queridos, eu espero que essa primeira parte tenha ficado bem clara para vocês, tá? E novamente eu me coloco aqui à disposição naquilo que vocês precisarem. Eu estou junto aí com vocês, tá? Mais um tempinho e vocês serão meus colegas aí de profissão, tá bom? Sucesso a todos e até nosso próximo encontro.